E aí, moçada, tudo bem? Dando sequência então ao estudo da engenharia genética, hoje vamos falar das desvantagens do uso dos transgênicos. Nós vimos na aula anterior que usar alimento transgênico, usar essa técnica de produtos transgênicos aí, né, de criação de produtos transgênicos, traz muitas vantagens em você criar alimentos enriquecidos, em você criar ali, né, medicamentos, ter uma soja que vai agir como uma soja herbicida, ou seja, o inseto come ela, a larva come ela, né, o parasita acaba se alimentando dela e acaba morrendo, então isso é muito interessante. Então vamos dar uma conferida que tem também desvantagens. Então vem comigo e vamos lá falar um pouquinho das desvantagens do uso dos transgênicos aí na alimentação, na produção de substâncias. Então começando assim, o que poderia ser uma desvantagem do uso de transgênico? Riscos a seres... Será que tem algum risco a seres humanos e animais? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então existe, galera, alguns estudos que relacionam o consumo, por exemplo, de um alimento transgênico com a possibilidade de disso gerar reações alérgicas na população. Veja só, quando você fala, então eu não vou comer mais nada transgênico, professor. Não é assim. Tem pessoas, por exemplo, que quando comem camarão, tem alergia do camarão. E o camarão não é transgênico, o camarão está lá, né, algo natural. Então tem pessoas que têm alergia ao glúten. O glúten é uma proteína. Então tem pessoas que comem, né, um alimento ali à base de trigo e acaba tendo alergia ao glúten. Tem pessoas que têm alergia ao glúten. Então veja que ter alergia a um alimento transgênico talvez seja algo comum, talvez não seja algo assim tão problemático, né? Talvez seja algo assim como você pode comer um camarão passar mal, como pode ter pessoa que tem alergia ao glúten pode passar mal quando ingere lá um alimento que tem glúten. Tem pessoas que quando ingerem um alimento transgênico podem ter ali uma reação alérgica, tá? Então isso não seria assim um problema maior, seria mais um alimento que pode eventualmente ali gerar algum tipo de alergia. Então existem estudos. Aqui eu vou ter que ter muito cuidado para dizer assim para vocês, olha, existem estudos que relacionam, né, alguns alimentos transgênicos com o aumento de reações alérgicas na população, certo? Não vou dizer para vocês, olha, todo transgênico causa alergia, não, porque senão ninguém comeria camarão. É todo mundo que come camarão e passa mal com alergia? Não. É todo mundo que tem reação alérgica ao glúten? Também não. Então não vai ser todo mundo que vai ter alergia a um alimento transgênico, mas algumas pessoas podem ter alergia por conta do consumo. Outra coisa, pode alterar o nosso sistema imunológico? De novo, eu vou começar a frase dizendo assim, existem estudos que relacionam, né, que determinados alimentos transgênicos podem alterar o nosso sistema imunológico. Então, são estudos que podem relacionar. É lógico, gente, o uso dos transgênicos ainda é algo recente. Então, talvez a gente vai ter um retorno somente daqui a alguns anos, realmente, aí quais as consequências do uso de alimentos transgênicos aí, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, como eu disse, existem estudos que podem relacionar os transgênicos com a alteração do sistema imunológico. E também, gente, existem estudos que relacionam o uso dos transgênicos com o aumento da incidência de câncer. O que eu vou dizer para vocês, eu não posso afirmar que, olha, transgênico causa câncer. Não, eu não posso afirmar, isso não é comprovado. Ah, transgênico causa câncer. Não, né? Se você me perguntar, Giovanni, transgênico causa câncer? Eu vou dizer, não, né? Pelos estudos que nós sabemos, transgênico não causa câncer, transgênico ele é seguro, mas existem estudos que podem relacionar tal, né, o aumento da incidência de câncer. Talvez no futuro esses estudos possam realmente dizer, olha, não tem nada a ver, ou tem a ver, certo? Mas como existem alguns alimentos, né, cancerígenos, como existe possibilidade de algumas drogas que podem aumentar a incidência de câncer, a gente poderia pensar que talvez, né, esses estudos no futuro possam trazer um retorno dizendo, olha, tem uma relação direta. Desde que a população mundial começou a consumir alimentos transgênicos, aumentou a incidência do câncer. Será que isso é verdade? Né? Então, precisa ser testado. Então, aqui, a minha resposta nesse momento é, transgênico causa câncer? Não. Até o momento, nenhum estudo conseguiu comprovar que transgênico causa câncer, certo? Existem estudos que vão tentar relacionar o aumento da incidência de câncer com o aumento do consumo de alimentos transgênicos, certo? Então seria essa a ideia, né? Então riscos a seres humanos e animais. Um outro risco, gente, a questão dos riscos ambientais. E para o ambiente?
Será que muda ter uma soja de repente herbicida? Será que muda de repente, né, ter um alimento transgênico resistente à geada? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Existem alguns riscos, né, uns possíveis riscos em relação à morte de espécies que não são alvo. De repente você usa lá uma soja herbicida, que é o seu foco, o seu alvo é o parasita que se alimenta dessa soja. Quando ele come a soja ele morre. Mas de repente, gente, pode ter, né, o que a gente chama de espécies que não são alvo. Existem plantas inseticidas, como é o caso aqui do milho BT. O que é o milho BT? Milho BT significa Bacillus thuringiensis, que usa um gene de uma bactéria. Então o milho BT, quando você, né, vê por aí, milho BT, às vezes você vê no rótulo lá, milho BT. O que é o milho BT? É uma planta inseticida. Então quando o inseto come o milho, o inseto morre. O milho funciona como uma planta inseticida, porque ele tem lá um gene de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, e aí essa bactéria, né, acaba dando um poder para essa plantinha. Quando o inseto come a plantinha, tem ali uma toxina que acaba matando o inseto. Talvez você vai pensar, peraí, professor, mas e quando eu como esse milho? Se ele mata o inseto, ele não vai me matar também? Nesse caso, né, dizem os estudos e o produtor desse milho BT que ele é muito seguro. Então, vários estudos relacionando que o consumo do milho BT para seres humanos ele é seguro. Mata inseto, mas para os seres humanos é seguro. Mas agora vamos pensar, né? Você pode ter, de repente, espécies não alvo, de repente um agente polinizador, como é o caso das abelhas. Não sei se você vem estudando aí, né, a questão das abelhas, mas as abelhas estão desaparecendo do planeta. Esses agentes que são os principais agentes polinizadores, né? Por que as abelhas estão desaparecendo? Então existem estudos tentando relacionar por que as abelhas estão desaparecendo. Será que é devido ao uso de transgênico, né, aí nas plantações? Não tem nada comprovado, mas são estudos que a gente precisa, né, desenvolver, precisa chegar a uma conclusão. E se for, o que a gente pode fazer de repente, né, para não ter aí um desequilíbrio nas cadeias alimentares, né, porque se as abelhas desaparecerem, isso pode ser um problema muito grave, porque elas são os principais agentes polinizadores e a polinização está relacionada direta com a produção, né, de frutos aí que o ser humano acaba utilizando, certo? Então risco a espécies aí não alvo. Então poderia pensar na morte dos polinizadores. E outra coisa, né, gente? Às vezes você pega lá um fruto, uma fruta, né? Vamos pensar aqui no tomate, o tomate é um fruto, você vê um tomate belíssimo, você fala, caramba, esse tomate é muito bonito, não tem nenhum estragadinho, você vai comer não tem sabor nenhum. Então, às vezes, o alimento ele é bonito, ele é resistente à seca, geada, tudo, mas você vai comer ele não tem sabor nenhum. Então, pode, né, esse alimento transgênico alterar o sabor, alterar o aroma do alimento. Isso, então, pode ser aí um risco ambiental. Transmissão horizontal de genes. Então, às vezes, o teu foco é matar aquele inseto que se alimenta do milho BT. Mas pode acontecer, eventualmente, uma transmissão horizontal de genes. E a gente criar ali o quê? Super pragas. Então, pode acontecer, chegar um momento de você ter super pragas que elas o quê? Que elas não sejam mortas, mas por nenhum tipo de pesticida. E aí? A gente vai ter que correr atrás do relógio, tentar desenvolver novos pesticidas cada vez mais fortes. E pesticida, a gente sabe que o pesticida em si, né, o excesso do uso do pesticida, esse sim pode causar algum dano ao ser humano. Beleza? E temos também, gente, como desvantagem, riscos econômicos, certo? A dependência de poucos fornecedores, né? Em relação aí, o que acontece? A Monsanto, por exemplo, é o maior fabricante, né, mundial, o maior produtor mundial de sementes transgênicas. E a Monsanto, o que ela faz? Imagina que eu tenho uma plantação e aí eu vou fazer o quê? Eu vou plantar ali uma soja. E aí talvez o que eu vou pensar? Na próxima plantação eu vou usar minhas sementes, as minhas sementes. Não dá, porque as sementes são estéreis, então eu fico dependente da Monsanto para comprar novamente essas sementes. Eles usam uma tecnologia chamada Terminator Technology, que são sementes estéreis. Eu compro a semente deles para essa safra, eu planto, mas eu não posso reaproveitar as sementes que são produzidas, porque essas sementes são estéreis. E isso força que eu fique na dependência desse fornecedor. Então isso é visto, né, gente, como uma desvantagem. Eu ficar na dependência de um fornecedor, toda safra eu tenho que comprar a semente dele novamente, e isso então acaba, né, lógico, que acaba a gente tendo que inserir, se eu sou um produtor, inserir esse custo
no meu produto e esse custo vai chegar até vocês, porque você que compra o alimento, eu que compro o alimento no mercado, esse custo já está embutido no alimento, certo? Esse valor relacionado à compra dessas sementes. Então, tem aí, né, a questão que a gente chama de risco econômico, porque fica, né, na mão de poucos fornecedores, certo? E aí vem lá uma questão para a gente poder trabalhar nesse momento. A questão diz o seguinte: a engenharia genética permitiu a introdução em ratos do gene humano para a produção do hormônio de crescimento, levando à produção de ratos gigantes. Esses ratos são considerados. Então veja a historinha. Eu tenho um rato que recebeu um gene humano, um DNA exógeno de outra espécie e é um hormônio do crescimento. E esses ratos ficaram gigantes. Quando um ser recebe um DNA de outra espécie, nós temos o que, gente? Um organismo transgênico. Então, só para dar uma revisada aí, né? O que é um organismo transgênico? É um organismo que recebe um DNA exógeno de outra espécie. Mais uma questão. Os transgênicos, organismos geneticamente modificados, os OGMs, estão merecendo uma atenção especial no mundo todo, o que indica um avanço biotecnológico nessa área. Os produtos transgênicos apresentam algumas vantagens. Das afirmativas, considere as corretas, né? Então, vamos ler aqui, você me ajuda a avaliar se está correto ou não. Os transgênicos resistem a certas doenças e pragas, por exemplo, insetos, ácaros, vermes nematóides, diminuindo a necessidade do uso de pesticidas? Sim, é o que a gente viu, né? No caso lá do milho BT, né? Ele acaba tendo ali a resistência, sendo uma planta inseticida, então diminui o uso da necessidade de pesticidas. Então, verdadeiro item 1. Item 2, aumenta a produtividade, né, gente? No caso da soja, por exemplo, sim, porque no caso da soja, nós temos lá a soja Roundup Ready, que é uma soja, né, que a gente considera ali herbicida. Nós temos ali possibilidade de ter a soja que o inseto acaba se alimentando e morrendo, e nós temos a soja que ela é resistente ao pesticida. Então eu posso utilizar o pesticida em grande quantidade que não vai matar ali a soja. Então, verdadeiro também, né? Aumenta a produtividade. Sim, garante um aumento da produtividade no caso da soja. Como eu disse, mais de 90% da soja do Brasil é uma soja transgênica. 3. O arroz transgênico apresenta variedades que contêm altos teores de beta-caroteno, precursor da vitamina A, e que acumula o maior teor de ferro, desenvolvidos em países asiáticos? Sim, né? Então veja, é possível você produzir alimentos enriquecidos ali com um precursor da vitamina A e que ele vai acumular mais ferro? É possível. Os famosos alimentos enriquecidos? Então, verdadeiro. Item 3, então todas as alternativas estão corretas, né? Então, e 1, 2 e 3, alternativa correta, letra D. Fechamos assim nossa segunda aula desse capítulo. Até mais!